Show da tarde com Tadeu Soares. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Show da Tarde com Tadeu Soares. Eu sou Rogério Portanova e desejo para você uma linda e abençoada semana que começou com um sol brilhante, maravilhoso, e agora a primavera veio para valer. Nesse final de semana nós tivemos o Dia Mundial do Jornalista, quem eu queria abraçar todos os nossos colaboradores, todos os nossos amigos jornalistas que fazem dessa profissão a profissão da informação e a profissão fundamental para a ciência e para a democracia. E falando nisso, nós já vamos começar com uma entrevista muito interessante. Eu estou aqui com a doutora Laís. Ela trabalha na área empresarial e tem já uma larga experiência tanto em órgãos públicos quanto em atividade privada também. Ela se formou na Unisul, tem mais de 5 anos de formada e teve estágio sempre na área empresarial. Boa tarde, doutora Laís, é um prazer muito grande estar aqui conosco. Comece nos falando um pouco da sua trajetória e como que você chega na área empresarial. Boa tarde, Rogério. Eu já trabalho há 5 anos, exclusivamente na parte empresarial. Eu me interessei porque eu trabalhei em alguns órgãos públicos, tanto no município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, tanto no Ministério Público do Trabalho, e vi várias empresas cometendo os erros simples de serem resolvidos por falta de conhecimento jurídico. Então, justamente, eu atuo na tentativa de prevenção para ajudar essas empresas a agirem dentro da lei e evitarem processos judiciais longos e demorados. Então, pelo que eu entendi, a sua advocacia é uma advocacia preventiva. Você conversa antes com seus clientes para que eles façam tudo de acordo com as demandas jurídicas que temos com relação à área empresarial. Mas vamos que nós temos lá o empresário que deixou de pagar um imposto, que teve um problema com o seu funcionário. Qual é a principal demanda do ponto de vista jurídico que mais assusta os empresários e que lhe procuram já apavorados, achando que vão para a cadeia? Os empresários normalmente me procuram para questões trabalhistas, por não saberem como lidar com o funcionário, para um funcionário que processou e eles agiram, né, dentro dos conhecimentos dele, às vezes, por falta de conhecimento, algumas vezes o funcionário também pediu coisas além do que tinha direito. Essa é a principal causa. A segunda seria em relação a contratos, né, com os clientes. Então, fazem contratos mal redigidos, não prestam informações com clareza e cria atrito com os clientes deles. Certo. Esses contratos que você atua, tem mais problemas na área pública, na área privada, com o consumidor? Qual é a principal demanda que esse empresário tem? A principal demanda dos contratos são com os fornecedores, né, de CNPJ para CNPJ, porque não se prevê muitas cláusulas, principalmente em causa de rescisão. Às vezes você está insatisfeito com aquele serviço que está prestando para a sua empresa e você não previu isso no contrato, tem multas altíssimas, pesadas, e ele precisa de ajuda para sair, né, desse contrato da melhor forma possível. Me conte uma coisa, quais foram os órgãos públicos que você trabalhou, que lhe deu essa experiência para além da universidade, que fez você ver que podia resolver muito problema da área empresarial. Depois você também teve uma associação, você trabalhou com outros profissionais e hoje, corajosamente, como mulher, se arrisca numa advogada solo na área empresarial. Me conte um pouco dessa trajetória e se você tem essa segurança e quem são os seus principais clientes. Claro. Eu atuei principalmente no Ministério Público do Trabalho. Lá eu trabalhei no 1º grau de jurisdição. O que significa? É na parte administrativa. Então, a gente recebia as denúncias em relação a funcionários que faziam, consumidores que faziam sobre as empresas, era analisado e
possivelmente notificado à empresa em caso de irregularidade. Né? Então, várias coisas eram fáceis de resolver. Por exemplo, uma empresa que tem mais de 10 funcionários precisa ter um ponto eletrônico. É algo simples, mas que muitos empresários não sabem e acabam recebendo uma notificação do Ministério Público por causa dessa questão. Em relação à minha atuação, eu trabalhei, de fato, com diversos profissionais, em outras áreas, inclusive, um pouquinho no tributário, já trabalhei um pouquinho no criminal. Inclusive, vários empresários não sabem que, por exemplo, o não recolhimento do ICMS pode causar uma pena. Né? Então, é algo que precisa estar alinhado, que você precisa estar acompanhando o seu contador. Infelizmente, existem contadores que fazem o cálculo errado e pode chegar uma notificação de uma vara penal para o empresário. Esse tipo de notificação que vem geralmente do Estado, né, que o ICMS é um imposto estadual, ele é parecido com cair na malha fina do imposto de renda e, a partir daí, tem um prazo para você, além de pagar a multa, corrigir, ou eles têm penalidades mais duras e prazos mais exíguos? Existe sim essa possibilidade de você negociar, fazer o pagamento da multa e fazer o parcelamento. Mas muitos empresários acham que é como outros impostos, como por exemplo o IPTU do imóvel da empresa, e acaba deixando e acha que o máximo que vai acontecer é a penhora do bem. Mas no caso do ICMS, vai além disso. A pessoa pode incorrer em um crime, ter uma pena prevista. Então, por isso que tem que ter muito cuidado, precisa de assessoria e de um bom contador para ficar dentro da regra. Então, nesse caso específico do ICMS, que me parece ser um dos mais sérios com relação à questão empresarial, não basta apenas um bom contador. Seria bom, de forma preventiva, também ter a assessoria de um advogado para, junto com o contador, não ter nenhuma possibilidade de equívoco, de erro, para depois sofrer sanções, como você falou muito bem, não só administrativas e financeiras, mas chegando mesmo ao direito penal, do qual pode haver até uma supressão de liberdade. É mais ou menos isso. Preventivamente fica muito melhor fazer isso com advogado e contador do que depois ter que ressarcir, recuperar um erro cometido pela empresa? Correto. Realmente é bom ter, sim, um advogado acompanhando o contador, porque muitas vezes, no cálculo, o próprio corretor acaba calculando de forma errada. Né? Você tem que levar em conta muitos fatores, dependendo do tipo de produto, muda a alíquota, enfim, tem que ver se foi recolhido pela empresa que te vendeu, se não foi. Tem vários fatores que têm que ser analisados e, às vezes, o contador não é especialista daquele tributo e acaba, inocentemente, pela falta de conhecimento, calculando errado. Só que a pena é para o empresário, o representante legal da empresa. Então, ele precisa, sim, estar atento e ter uma assessoria jurídica para que não seja cometido esse erro na empresa dele. Laís, doutora Laís, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria, só para terminar, saber, o sujeito é empresário, está lá do outro lado, ou ele é MEI, a partir de que empresa, qual é o tamanho da empresa, qual é o volume financeiro que ela mexe, que vale a pena ter essa assessoria jurídica preventiva? Qualquer empresário, inclusive aquele que atua com seu próprio CPF, que seja autônomo, precisa sim de uma assessoria jurídica. Tive um caso recente que um MEI foi processado na vara trabalhista num processo de R$96 mil. Se ele tivesse tido um contrato, conversado com o advogado, ele nem precisaria ir para a esfera trabalhista, mas infelizmente ele não teve na época e precisou atuar de forma judicial. Muito bem. Então, eu agradeço muito a presença da doutora Laís, lembrando sempre que a prevenção é a melhor solução. Não deixe de procurar um advogado competente que trabalhe na área e a doutora Laís coloca os seus serviços à sua disposição. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela presença, doutora Laís, e o Show da Tarde volta já.
No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos divulgar.